Se você vive apagando incêndio, esse vídeo é para você. Muitos empreendedores que eu conheço têm uma rotina completamente caótica. Eles pisam no escritório e imediatamente recebem uma enxurrada de problemas para tudo quanto é lado, e a rotina deles basicamente é resolver problemas inesperados que vêm de tudo quanto é lado, quando menos eles esperarem. E isso obviamente traz muito desgaste, é muito cansativo, e essa imprevisibilidade muitas vezes impede você de trabalhar nas coisas que realmente importam. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou te ensinar a acabar com 90% das urgências que você tem na sua vida com algumas simples dicas. Dica número 1. Toda vez que eu dou um treinamento corporativo, o tema da questão dos problemas repetidos sempre aparece. Parece que você tem um problema, e esse problema que ele aparece porque alguém da outra área ferrou você, que estava devendo uma informação e não trouxe, ou que atrasou um prazo, ou qualquer coisa dessa ordem, é uma coisa que é absolutamente comum para tudo quanto é lado. E quando isso acontece, você precisa se matar para resolver aquele problema, e na prática o que acontece é que daqui 2 semanas ou um mês esse problema volta a acontecer e você começa a entrar nesse ciclo bizarro. Isso acontece porque quando você tem um problema no corporativo, você tem 2 formas de resolver. A primeira delas é a questão tática, que é como nós resolvemos este problema agora, neste momento, nesta ocasião. Que beleza a gente precisa fazer, mas tem uma coisa que muitas vezes não fica endereçada, que é a governança da bagaça, que é dizer como é que a gente evita que esse tipo de problema volte a acontecer para começo de conversa. E como isso não acontece, o que na prática se desdobra é que a pessoa que está te ferrando porque ela não fez as coisas no tempo que deveriam, qual o incentivo que ela tem de mudar? A resposta, obviamente, é nenhum. Você não falou para ela não foi cobrada, ela não foi responsabilizada, então na prática ela continua fazendo as mesmas coisas de novo e de novo e de novo. E é justamente por isso que, se você quer acabar com as urgências, muitas delas são urgências que são altamente previsíveis porque são padrões que se repetem porque a governança não está sendo adequadamente realizada. E é por isso que você precisa mexer nessas coisas para evitar que elas voltem a acontecer. Na prática, o que eu faço, por exemplo, no meu negócio é todos os meus processos e as pessoas envolvidas têm alguns parâmetros que eles precisam seguir. E isso envolve na governança que vai desde os resultados esperados, tempos de entrega, todo tipo de coisa que é importante para as coisas funcionarem bem. Toda vez que um problema aparece, a governança é atualizada. Eu vou olhar para aquela lista que eu tenho e vou me perguntar, tem algum tipo de processo que precisa ser alterado em função do que aconteceu para evitar que isso aconteça ou não? E se a resposta for sim, a governança é atualizada e é assim que a gente continua evoluindo e fazendo cada vez melhor. Portanto, se você quer acabar com as urgências na sua vida, lembre-se de ajustar a governança e os processos para que problemas urgentes não se repitam mais. O que me leva à dica número 2. Uma técnica muito conhecida de melhoria contínua é o pós-mortem. E o pós-mortem consiste em você, depois que teve um dado problema, você vai avaliar o que aconteceu, o que deu certo, o que deu errado, o que contribuiu para esse resultado, o que poderia ter sido melhor, o que a gente pode fazer de diferente na próxima vez. E esse exercício é um exercício muito importante de aprendizado, mas ele tem um primo muito pouco conhecido que é excelente para a gente resolver problemas de urgências, que são os pré-mortems. Então, antes mesmo de você começar um projeto, você vai fazer um exercício criativo, sentar com as pessoas que fazem parte da sua equipe, ou sozinho se você quiser, e você vai dizer o seguinte: vamos pressupor que este projeto deu errado, ele implodiu. O que é que aconteceu? Você vai fazer um exercício para se perguntar que tipo de coisas podem dar errado para esse projeto implodir daqui a um tempo, e com base nisso você vai ser capaz de identificar potenciais riscos e com isso mitigar no seu plano. Talvez você chegue à conclusão de que o problema é que você não tem leads o suficiente, por como você não tem leads suficiente, você não vai vender. Talvez você chegue à conclusão de que a sua capacidade instalada não é boa o bastante, você precisa reajustar a sua capacidade produtiva uma vez que o seu processo de vendas role. Talvez você chegue à conclusão de que o seu processo de vendas, parando para pensar, não está bem azeitado e ele precisa ser refinado antes da gente dar um go live nesse projeto. E quando você pensa dessa forma, isso permite que você se antecipe a uma série de riscos e evita que uma vez que eles aconteçam, isso se concretize de uma forma negativa. Não significa dizer que você vai fazer várias coisas, mas é um pouco que nem na Casa de Papel. Se você já assistiu essa série, você vê que o professor ele tinha uma cacetada de plano de contingência, era plano para tudo quanto é lado,
e ele não precisava prever o futuro. O que ele precisava fazer era simplesmente ter planos para lidar com imprevistos uma vez que eles acontecessem. Porque se você já tem esse plano no lugar, a sua capacidade de lidar com isso sem atropelar tudo é extremamente mais alta. O que me leva à dica número 3. Uma das questões que são das mais difíceis da gente lidar são os nossos vieses cognitivos, tendências psicológicas que nós temos a fazer coisas que são previsivelmente idiotas. E uma das mais comuns e problemáticas é o viés do otimismo. O viés do otimismo é a tendência que nós temos a superestimar a probabilidade das coisas funcionarem do jeito que a gente gostaria que elas funcionassem. É por isso que a sua esposa fala para você que ela vai conseguir se arrumar em meia hora e frequentemente ela não se arruma em meia hora, ela se arruma em muito mais tempo do que isso. Não é porque ela é bagunçada, talvez seja, mas normalmente não é isso. O ponto é, o nosso viés faz com que a gente acredite que a gente vai ser mais rápido do que a gente é, de fato. Por isso, sabendo que o viés do otimismo acontece, uma forma simples que você pode usar para lidar com o seu planejamento é dobre o tempo das coisas que você tem um baixo controle, mas que você consegue trabalhar bem. E se for uma coisa que tem muita complexidade, às vezes vale a pena até triplicar ou quadruplicar o tempo que você espera que você vai levar para fazer aquilo. E a vantagem que você tem com isso é, em primeiro lugar, se realmente o viés do otimismo estava te afetando, você vai contornar ele, você vai acabar no tempo certo e vai ser top. E num cenário ruim, por assim dizer, em que você não tinha o viés do otimismo, você realmente conseguiu fazer o negócio em meia hora e não em uma, agora você tem 30 minutos que você pode alocar para fazer uma outra coisa importante que não é este projeto. Dessa forma, você está sempre contingenciado, garantindo que você não vai se perder em coisas que não precisa, e assim você vai ser o tipo de pessoa que não vai ser afetado pelas urgências malucas que acontecerem, porque você adequou o tempo de uma forma melhor e agora você tem uma certa gordura de tempo que você pode queimar com as urgências malucas que forem acontecendo ao longo da sua vida. O que me leva à dica número 4. Um dos recursos mais importantes na gestão financeira é a famosa reserva de emergência. A reserva de emergência é a ideia que você precisa ter de 6 a 12 meses do seu custo de vida alocado em algum tipo de investimento líquido. Então, se você tem 10 mil reais de custo e você é um empreendedor, significa que você deveria ter 120 mil reais guardado em uma conta de alta liquidez, uma conta que seja, sei lá, 100% CDI, uma coisa que você consiga resgatar rápido, para o caso de você lidar com as intempéries da vida. E uma vez que você tenha isso completo, aí sim você pode começar a alocar o seu dinheiro em outros tipos de investimentos que não tem tanta liquidez, mas que tem uma rentabilidade maior. E da mesma forma que a reserva de emergência é uma forma da gente contingenciar o nosso dinheiro para lidar com problemas e imprevistos, a gente pode fazer a mesma coisa com o nosso tempo. Uma coisa que eu gosto de fazer é colocar blocos de 2 horas, 2 blocos de 1 hora no caso, dentro do meu dia para ser o meu tempo de reserva. E o meu tempo de reserva é exatamente o que isso parece. É 1 hora que eu estou alocando para lidar com problemas não previstos que tem uma alta probabilidade de acontecer em algum momento do meu dia e que, se por acaso não se concretizarem, eu posso pegar esse tempo e usar para alguma outra atividade que é importante de eu fazer. Dessa forma, eu já contingenciei isso dentro da minha agenda e assim, uma vez que um problema se concretize, eu não tenho nenhum problema com ele. A questão é, os blocos de tempo só vão funcionar bem se você tiver uma boa rotina de planejamento semanal. E se você quer saber como fazer o seu planejamento em apenas 10 minutos, dá uma olhada nesse vídeo aqui, que eu vou te explicar como.